Saudamos todas as autoridades, presidentes de entidades, empresários e representantes da imprensa, senhoras e senhores, muito boa tarde. De imediato, convidamos o presidente da SEMP, senhor Flávio Bender, para fazer o seu pronunciamento. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos, agradecendo também a vinda do Luiz Cláudio, disponibilizar o tempo dele, que deve ser precioso para nos prestigiar aqui em Santa Cruz. E, sem dúvida, estamos estreando 2015 com a nossa conexão à SEMP. Agradecer também, dar boas-vindas, e sempre Donádio nos prestigia aqui. Muito obrigado pela presença, para nós é muito legal. O Flávio deve perder mais uma partida de tênis hoje, mas tudo bem. Joel, obrigado pela parceria, Guilherme, e tenha uma boa palestra aí. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o gerente executivo regional da RBS TV dos Vales, senhor Joel Goulart Júnior, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, obrigado pela presença. É uma satisfação para a RBS dos Vales recomeçar esse projeto que é o Conexão, sua terceira edição. Esse ano, dentro da Semana do Empreendedor, a 10ª Semana do Empreendedor, que a gente também está apoiando. E aproveitem a palestra do Parzanello. Eu perguntei se teria espaço para perguntas, ele disse que desde o início. Então, vamos aproveitar aí e vamos gerar oportunidades. Esse é o ano da gente buscar oportunidades. Muito obrigado. Nosso palestrante, Luiz Cláudio Parzanello, é gerente de desenvolvimento em gestão da RBS TV. Engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica pela PUC-RS e mestre em engenharia biomédica pela USP. Possui mais de 30 anos de experiência em tecnologias da informação e 13 anos de atividades em gestão empresarial, atuando tanto no Brasil quanto no exterior, como consultor, coach, instrutor e palestrante para grandes empresas e organizações governamentais. Leciona em cursos de extensão e pós-graduação na Uniriter, PUC-RS, Unice, Unisc e Target Trust. Com a palavra, Luiz Cláudio Parzanello. Boa tarde, gente. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês aqui para estar aqui nesse terceiro encontro. E é não só desafiando culturas organizacionais, como vai ser um desafio falar para vocês aqui, de gestão empresarial. Acho que só na mesa aqui já estavam falando em 87, cases de 1987, 87 eu estava entrando na faculdade. Então, o que eu me propus aqui é passar algumas ideias e algumas mensagens que eu tenho usado num processo bem desafiador, assim, que é transformar a cultura junto. O Grupo RBS está passando por um processo bem profundo de transformação cultural. E a RBS TV está fazendo o seu tema. E a gente está seguindo alguns paradigmas, alguns modelos de gestão que estão dando bastante resultados assim, para nós. Então, eu não vim aqui falar de RBS para vocês. Eu vim aqui falar de o que o mercado está fazendo, algumas premissas, valores, princípios que estão acontecendo aí, certo? E para não tornar chata essa palestra também, porque vocês estão almoçando, eu vim aqui começar a trazer assuntos chatos. A gente estava falando antes, assim, quando vieram artistas ou apresentadores da RBS, lotava isso aqui, Aí vem um engenheiro que ninguém conhece, e o pior não é isso. Estamos no encontro de empreendedorismo, a Feira do Empreendedor. Em 98, e eu ainda era do Instituto do Coração, lá em São Paulo, quando eu trabalhava com medicina nuclear, em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, minha vida vai passando assim, engenharia elétrica, telecomunicações, aí eu acabo indo para engenharia biomédica, trabalho com medicina nuclear um tempo, chega final dos anos 90, que eu acho que muitos ouviram falar de uma coisa chamada bug do milênio. Aí, no bug do milênio, eu fui levado para o Citibank para trabalhar no exterior, na transformação dos sistemas. A gente ia corrigir aqueles sistemas todos. Só para vocês terem uma ideia, era em torno de 1 milhão, 2 milhões de dólares só testar sistemas. Só testar o sistema, do que dirá corrigir os sistemas. Era muito dinheiro. Ali eu pedi demissão e fui
para o mercado, trabalhar com consultoria. Eu fui coordenador da fábrica de software lá do Citibank. E foi interessante porque, desde lá, eu nunca mais tive carteira assinada. Eu era profissional com uma empresa de consultoria, treinamento, e fui me desenvolvendo sempre no mundo de tecnologia da informação. E é interessante porque, meados de 2000, eu comecei a trabalhar com Banrisul, comecei a trabalhar com Terra Networks, GetNet, que vocês devem conhecer. Tive a oportunidade de trabalhar pela fundação da URGS, a FAURGS, e a gente foi dar consultoria em Angola. Pegamos lá vários... Ministério do Planejamento, a Sonangol também. O que aconteceu desse tempo? Assim? Tecnologia da informação é uma área que vocês conhecem que cresce muito. Está crescendo cada vez mais. Eu estou abrindo o celular, porque eu não sei se todos vocês sabem, mas vocês conhecem aquele aplicativo chamado Uber? Muitos eu acho que não ouviram falar. Todos conhecem Easy Taxi e o 99? Pois é, o Easy Taxi está derrubando, está destruindo com o quê? Com as centrais de táxi, né? Porque todo mundo, o usuário do táxi, é autossuficiente e chama o táxi. O Uber se propõe a juntar uma rede de caronas pagas. Vocês têm noção do que isso significa para o mercado de ônibus e táxi? Tem noção do que significa as pessoas começarem a vender serviços uns para os outros? Muito bem, eu estava falando com o Donádio vindo para cá. O Uber, é isso que eu quero mostrar sobre ambiente de negócio que a gente vive hoje. O Uber, uma empresinha pequena, começou... Só por curiosidade, o Easy Taxi tem 1.500 funcionários hoje, tá? Quem não sabia. E o Uber começou com um negócio inviável, como o Donádio me disse no carro, assim. Pô, o Uber é inviável, porque as associações estão entrando lá. Não, você não pode fazer isso. Você tem que estar credenciado para fazer isso. Você não pode emitir, sair cobrando, assim. É um serviço informal. Na França também está acontecendo isso. Em vários lugares estão dizendo assim, não, você não vai entrar aqui. O que aconteceu? Se tornou tão conhecido internacionalmente que eles estão levantando 1,5 bilhões a 2 bilhões de dólares de investimentos. E a empresa deve valer daqui a pouco, com isso, o app poderá chegar a um valor de mercado de 50 bilhões de dólares. Quanto tempo tem o Uber? 50 bilhões de dólares valendo no mercado assim. Então, o que eu quero de tudo isso aí? Vem um ponto. Eu não vou passar aqui porque dá microfonia, eu acho. Não dá? Então vamos embora. Ele promete que não dá. Então, assim, quais são os fatores críticos de uma mudança organizacional? A primeira pergunta que eu faço assim, vocês que estão aqui presentes hoje, estão trabalhando em alguma empresa, alguma organização, alguma multinacional, ou que seja, que está super bem, crescendo horrores, o mercado continua comprando vocês sem precisar fazer nada? Tem alguém que está nesse cenário? Eu faço a pergunta meio óbvia, mas eu quero desafiar isso. Porque tem um monte de empresas que continuam fazendo o que sempre fizeram do mesmo jeito. E aí diz assim, o mercado estava desfavorável e a empresa faliu. E aí eu já vou adiantar uma pergunta. Será que o mercado está desfavorável ou a empresa não tinha capacidade de atuar num novo mercado? Um novo mercado começou a se apresentar. Então, esse é um ponto interessante. A gente tem discutido muito, assim, TV aberta. Perfeito e tudo. E eles sabem o quanto eu encho o saco lá, como eu venho da área de tecnologia da informação, eu sempre fico criticando, questionando assim, vamos trabalhar mais com tecnologia, vamos integrar as pessoas, vamos trabalhar junto com... Não é audiência, eu passo a ter usuários de conteúdo, eu consigo enxergar a pessoa diretamente. Só para vocês terem uma ideia, Netflix, House of Cards, quem já viu essa série, foi feita a partir de pesquisa de Big Data. Ou seja, eles viram todos os atributos de todas as séries que realmente disseram assim, se juntar política com drama, com romance, com isso, deve dar um blockbuster. E deu. Então, não é sempre que se acerta, mas hoje, assim, mineração de dados, hoje tecnologia é forte. Eu não vim aqui para falar de tecnologia, me perguntou, né? Veio para falar de tecnologia ou de pessoas? Eu vim falar de pessoas. Porque olha só que interessante, fatores críticos da mudança. Por que mudar? Se vocês estão com empresas hoje, trabalhando em empresas, e a maioria aqui, se não todos, são gestores,
de empresas, vocês têm um poder de decisão nas mãos, não tem? Então, a primeira pergunta que eu faço é assim, ó, se vocês continuarem fazendo o que sempre fizeram, talvez continuem muito bem, obrigado, show de bola. Mas o mercado está mudando de várias formas. De várias formas. Eu dei um exemplo só do Uber para vocês verem assim, ó, não é mais como era há um tempo atrás. Então, esse porquê mudar, talvez a resposta seja básica, sobrevivência. E todo mundo diz assim, não, temos que mudar por questões de sobrevivência, mas a gente não vê as empresas mudando. E vou adiantar uma coisa que mais para frente eu vou mostrar onde ela se encaixa. Elas continuam trabalhando com modelos tayloristas, de 1915. Elas continuam tratando profissionais do conhecimento como se fossem peões de obra. Nada contra os peões de obra. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, tratando como se fosse, se eu deixar ele sozinho, ele vai fazer porcaria. Ele não tem competência para fazer algo sozinho. Tem que ter alguém, o capataz ali. Então, os gerentes são os... Quem? Os capatazes, aí tem o senhor feudal e as pessoas estão ali gerenciando escravos. É complicado, mas a gente vê um monte disso todo dia. E outra, o meu modelo de gestão é baseado em cobrar meta, 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 meta. Sinto dizer, eu substituo por um algoritmo, um software é capaz de dizer que todo ano suba X% na meta. Eu não preciso de gestores que façam isso. Eles são automatizáveis. Ou como vocês vão ver, novos modelos de gestão dizem empresas já funcionam sem gerência intermediária. Eu não preciso, eu preciso de um líder dizendo para onde a gente tem ir. Se eu tiver pessoas competentes e inspiradas, elas vão lá e fazem. Então, esse é um ponto que a gente está vendo assim, ó. Legal quem está ganhando um monte de dinheiro ainda, fazendo o que faz, do jeito que faz. A gente não sabe por quanto tempo isso aí persiste. E o mais interessante é, será que eu atraio pessoas que realmente fazem diferenças com esse modelo? Então, esse ponto do porquê mudar, o que mudar, como mudar, onde, quando, quanto e quem. Faltou quando. 5W2H, uma ferramenta lá que está na análise de gestão da qualidade, lá que sempre diz assim, use 5W2H para fazer um planejamento, para fazer cada coisa. Mas é engraçado, quando a gente fala em mudar modelo de gestão, estratégia, muitos têm medo ou suam frio quando eu falo de alguma coisa. Por que você quer fazer isso? Não sabem. Não sabem dar a visão, não sabem dizer para onde nós estamos indo. É meio básico, mas é isso. Agora, mesmo que a gente faça um belo trabalho, workshop, chame consultorias e tudo, e responda todas essas perguntas, sempre falta o querer mudar, né? Querer mudar. Ou seja, no fim, alguém tem que tomar uma decisão. Alguém tem que tomar uma decisão. Então, até, eu estava aqui antes no almoço, a gente estava dizendo assim, a gente começa a ver a quantidade de problemas que começam a vir à tona quando a gente realmente vai a fundo com uma cultura de aprendizagem, de melhoria contínua, mas focada em aprendizagem. E é engraçado que todos os problemas começam a vir à tona e a gente tem que ter maturidade para ir lá e resolver um a um. E aí aquela lista de problemas começa a assustar porque é uma lista de coisas aguardando tomada de decisão. A maioria dos nossos projetos são cheios de quê? Tempo de espera. Espera. Vocês vão ver que assim, ó, estou há não sei quantos meses esperando que alguém vai tomar uma decisão, para daí então eu tomar a minha decisão e outro vai levar mais não sei quantos meses para tomar a decisão. A gente vive de espera, a gente vive de retrabalho. Aí eu não quero perder o meu poder e para não juntar vocês dois, eu me colocar mais como facilitador, não, eu vou ser o intermediador. Aí o que acontece é que eu poderia ter feito uma negociação de parceria colaborativa e acelerar o processo, juntar vocês dois e ser facilitador, e não intermediador. Eu estou falando isso, eu não sei se tem alguém de agência de publicidade aqui. De agência. Marketing. Mas assim, ó, eu vi em algumas praças nossas, eu vi a agência sendo o maior gargalo. Aí eu pergunto, será que o dono da agência está afim de não ganhar dinheiro? Será que o cliente está afim de ficar esperando tanto para ter o retorno sobre o que poderia estar fazendo? Então, assim, ó, baseado em que as decisões são tomadas para a gente ter 10 vezes o retrabalho de refazer um plano, um projeto comercial, algo do tipo? 10 vezes apareceu isso. 10 vezes. E a gente viu que o gargalo era a agência, que não deixava a gente falar com o cliente junto. Pois é pior ainda. Então, assim, ó, acabaste de falar uma coisa, eu venho muito do mundo digital.
É muito pior. Vocês que têm áreas de TI, alguém é gestor de TI aqui? Não. Mas vocês têm áreas de gestão de TI, vocês não têm noção do valor que é o que vai de dinheiro ali dentro, sem saber qual o valor que agrega. É só vocês fazerem um teste básico. Vocês já repararam que a maioria dos softwares que vocês usam, a grande maioria das funcionalidades, ninguém usa? Vocês usam muito pouco todos os recursos que os aplicativos têm, que os sistemas têm. Quem decidiu fazer tanta coisa que ninguém ia usar? É o dobro do custo, o dobro do tempo, aumenta risco de falha, aumenta a necessidade de treinamento, aumenta a necessidade de manutenção. É uma desgraça, economicamente horrível fazer muito mais sistemas do que o necessário. Mas ninguém sabe lidar com isso. Então a gente continua rasgando muito dinheiro em tecnologia da informação. Mas eu estou nesse discurso, espero que não seja muito afundando o almoço de vocês assim. Mas por que culpamos a cultura quando não conseguimos implantar uma mudança? Então a gente começa a ver assim, áreas que precisam mudar, e aí a gente ouve aquela frase assim, mas a cultura não permite. Eu disse, cultura de quem? Que cultura? A cultura da empresa. Eu duvido que vocês não tenham ouvido essa frase. A cultura hoje está atrasando a nossa empresa, a cultura burocrática, a cultura não sei o quê, a cultura hierárquica, não está permitindo que a gente ande mais rápido. Aí a minha frase sempre é assim, na próxima reunião vamos convidar a cultura para vir junto. Porque se ela sentar à mesa conosco e discutir, talvez a gente negocie com ela e ela permita que a gente faça algo legal. Faz sentido isso que eu estou falando? Primeiro que é cultura, é mulher, por isso que é difícil de entender, né? Sacanagem com as mulheres aqui presentes. Teve uma aqui que olhou para mim com uma cara que ela vai me bater ali na saída. Mas o ponto básico... Não, brincadeiras à parte, estou brincando com isso. Mas assim, adoro muito mesmo trabalhar com mulheres, sabe? Como mulheres se engajam nisso, assim, entram nisso que eu estou falando, assim, e adoram entrar nesse ponto. Mas o que eu quero dizer assim, cultura são as pessoas. Então a cultura começa com você. Você vê em que você é apegado, o que você não larga. O Tigre, o nosso vice-presidente, ele fala muito assim, o que deixaremos de fazer esse ano para fazermos mais coisas que são realmente necessárias? É difícil tomar essas decisões de soltar o... Tinha um amigo meu que palestrava, ele dizia assim, o problema é que a gente quer botar tudo que é utensílio dentro da mochila para ir fazer uma caminhada, vou fazer a caminhada de Santiago, vou botar uma mochila nas costas, aí eu vou botar ferramenta de gestão financeira, ferramentas de não sei o quê, ferramenta de gestão estratégica, e vou botando ferramenta. Aí tu vê que hoje a gente precisa de tomadas de decisão rápidas, modelos leves, a gente precisa ser altamente flexível e a gente tem um caminhão nas costas carregando o que são os modelos burocráticos, engessados, tá? Que defendem sempre o quê? O seu, né? Eu ia falar um save your, mas é o que acontece. A gente fica segurando coisas porque a gente não quer compartilhar isso. Esse é o único slide mais teórico. Eu tenho um slide com um modelo ali que vai ser legal, mas esse aqui cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos seus membros. Valores. Quais são os valores das empresas que vocês trabalham? Vocês contratam baseado nos valores? Vocês gerenciam com base nos valores em todos os níveis que diferenciam uma organização das demais. Aí a gente vê gestores dizendo, vocês têm que se auto-organizar, vocês precisam ser motivados, vocês isso, vocês aquilo, mas ele é o primeiro a desmotivar e a desorganizar tudo. Ele não é uma referência, ele não é um exemplo, certo? Em última análise, trata de um conjunto de características-chave. Eu brinco assim, que nem eu falei assim, alguém já viu uma cultura empresarial? Se eu tirar todas as pessoas de dentro de uma empresa e eu entrar na empresa, é que nem cada um de vocês trabalha nas áreas em que vocês trabalham. Se vocês entrarem em uma outra empresa muito parecida, vocês batem o olho e dizem assim, esse cara isso, só de ver o ambiente de trabalho. Eu acredito nisso. Vocês são capazes de ler desde o verbal, pelo que está escrito em missão, visão, objetivos e coisas do tipo, mas o não verbal, como as coisas funcionam, como é limpo, como é organizado, como é disciplinado, como que funciona. Então, o que se vê, o que se diz, o que se crê e pratica.
Na área de tecnologia, hoje é muito comum fazer a sala de descompressão, botar mesas de ping-pong, jogos e coisas do tipo. E a gente começou a questionar assim, muitos que trabalham com essa outra forma de gestão. Por que se chama sala de descompressão? É porque todo mundo trabalha sob pressão o tempo inteiro, né? Então precisa de um lugar para fazer a descompressão. É possível ter um ambiente em que eu possa ir para esse lugar, compartilhar, confraternizar, parar um pouco para ter ideias criativas, mas o meu trabalho eu não estou sob pressão, porque eu amo o meu trabalho, eu curto o que eu faço. Então, eu não vou para lá porque é descompressão, eu vou para lá porque é um momento de trocar ideias, conversar com outras pessoas. Tem um monte de empresas, até a nossa mesmo, em produtos digitais, o pessoal vai para a sala de descompressão para fazer workshop, para pensar estratégia de novos produtos, novos projetos. Então, assim, isso aqui todos vocês já conhecem, é bem básico. Não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim aquele que melhor se adapta à mudança. A gente vê hoje, Google pegou uma oportunidade e cresceu violentamente, com uma missão bem singela, né, que era gerenciar todas as informações do universo. É o que está escrito no site deles, é a missão, poder organizar toda a informação da humanidade. Na realidade é do universo, eles botam assim, é mais singelo ainda. Mas o ponto básico hoje eles têm muito dinheiro para ficar testando, experimentando, adaptando-se. E aí o pessoal diz assim, também com a quantidade de PhD que tem lá dentro, 70% da empresa são de engenheiros, não é fácil trabalhar lá, é difícil, é um ambiente complexo. Tem gente que sai e começa a escrever artigo falando o quanto foi complicado trabalhar lá. Apple, tem um monte de artigo que fala o quanto é difícil trabalhar na Apple. As pessoas não saem de dentro da Apple. Pegou uma cultura que se você saiu para ir visitar a família, você é um fraco. Isso tem muito, Apple tem muito disso. Então, não é bem assim, quero copiar esses caras. Não sei se eu quero copiar esses caras. Tem um monte de outros caras que estão sendo legais, estão crescendo. Então, o que eu quero, nesses 30 minutos agora que me restam, assim, mostrar para vocês? Um modelo que eu comecei a trabalhar, já faz uns quase 10 anos, e que para mim serviu muito para mudar a minha própria vida. Porque o engenheiro fazia mestrado, doutorado, não sei o quê, trabalhava com 500 mil coisas, extremamente cartesiano, extremamente A mais B igual a C. E ponto. E eu não entendia por que as pessoas... A gente fazia um monte de documentos no Citibank para descrever processos e não entendia por que as pessoas não seguiam. Estranho, né? Documentava todos os processos, projetava a melhor solução de gestão e processo e as pessoas não seguiam. Aí teve um cara que me falou uma vez, você quer que eu siga o processo ou que entregue o produto? Opa, temos um problema aqui. Então, erro número 1, o que a gente documentou é totalmente fora da realidade, né? É o famoso mapeamento de gabinete. Não saio e não vou a campo, não trabalho com as pessoas, eu não tenho a mínima ideia do que é necessário. A gente começou um projeto agora lá na TV de implantação de CRM. Foi descontinuada a plataforma antiga e disse assim, vamos implantar um CRM novo. Não, mas é muito caro, não tem dinheiro e tal. Vamos implantar um CRM novo, é extremamente importante isso, vamos embora, vamos fazer uma gestão mais, continuar automatizado, perfeito. Não, mas vem há 4 anos implantando um CRM, eu estou falando isso porque muitas das empresas que estão aqui, acho que algumas são multinacionais ou são empresas grandes que possuem ERPs. Quantos anos vocês levaram para implantar um ERP para estar, ou até hoje não está direito, legal, assim, e quanto custa isso? A RBS botou milhões, 4 anos, implantando um CRM. Com a cultura que eu vou estar falando aqui para vocês, a gente implantou em 2 meses. E milhares, não milhões. Assim, foi muito rápido. Ou seja, o que a gente estava colocando ali em xeque era, vocês têm que usar um novo sistema. Não, vamos a campo e discutir assim, o que você sente falta? Que se eu pudesse te dar agora uma ferramenta digital, você seria muito bom para ti. Você poderia trabalhar. Ou seja, a gente realmente começou a ouvir as partes interessadas. Começamos a ouvir o mundo. Engraçado isso, né? O Instituto de Gerência de Projetos fez uma pesquisa no Brasil com as 300 maiores empresas que adotam melhores práticas de gerenciamento de projetos.
79%, se não me engano, apontaram como a maior causa do fracasso dos projetos, de qualquer natureza, seja de TI, de implantação de qualquer coisa, era a comunicação. A má comunicação entre as áreas, ou falta de comunicação. Aí, na hora de como vamos resolver o problema, vamos dar treinamento para todo mundo. Treinamento de quê? Estimule a colaboração, dê liberdade para as pessoas se comunicarem. É básico. Vocês acham que a gente implantou em 2 meses? Como é que a gente implantou em 2 meses? Foi um monte de documentações e projetos e ferramentas de gerenciamento de projetos? Nada. Ciclos de 1 semana para ver assim, quem é o gargalo da vez agora. Vamos corrigir. Qual é o novo problema? Vamos corrigir e vamos implantando. Por que é importante implantar isso? Qual o propósito maior? E a gente ia atrás disso. Todas as equipes compraram, 18 equipes, 150, 160 usuários tem, em 2 meses. Então, gente, assim, ó, primeira parte do modelo. Atuamos em determinados ambientes e contextos organizacionais. Eu espero que vocês concordem comigo que alguns de vocês trabalham em ambientes mais formais, outros informais, algumas situações mais críticas, padronizado, caótico, isso aqui é 25 de março. Né? Caótico, ou seja, existem ambientes. Esses ambientes também, vocês sabem que têm aspectos econômicos, que é muito falado hoje em dia, são muito falados, cenários políticos, capa do The Economist, é muito legal. Eu estou indo agora domingo para o exterior, eu fico pensando assim, quanto orgulho eu tenho de dizer assim, de onde eu venho. Mas eu quero que vocês percebam assim, ó, ambiente, vocês estão em Santa Cruz do Sul, mas muitas das empresas aqui não atuam em Santa Cruz do Sul, atuam para o mundo, ou para o Brasil inteiro, certo? Falei alguma coisa errada? Outras talvez atuem localmente, ou seja, quem, quando e onde. Esse é o ponto de ambiente, consigo contextualizar isso. Agora eu quero fazer a seguinte inferência. Os comportamentos que vocês, a organização de vocês tem nesse ambiente, podem ser percebidos ali. Ou seja, eu posso ver que vocês estão estressados, eu posso ver que a equipe não sabe o que faz, ou que prejudicou o atendimento, eu posso ver que cada vez mais vocês botam mais controle em cima, eu posso ver que vocês estão investindo em determinadas coisas ou não estão investindo. Dá para ver isso, esses são os comportamentos. Quanto de planejamento tem, quanta burocracia vocês têm, tudo isso dá para ver. Concordam comigo até agora? Perfeito. Então eu entro em qualquer empresa de vocês e vejo os comportamentos. Vocês concordam comigo também que, quem nunca viu esse desenho aqui, isso aqui a gente usa em TI direto. Ó. Como o cliente explicou, como o líder de projeto entendeu, como o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, que ia ser, como o projeto foi documentado, que funcionalidades realmente foram implantadas, instaladas para a gente usar, como o cliente foi cobrado, como o projeto foi mantido. Corta. E, no fim, o que o cliente queria? Um balanço para brincar com as crianças. Então, assim, ó, é um grande problema de comunicação. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, ó, os resultados que a gente tem são consequências desses comportamentos. Então, vocês vão ver, assim, ó, áreas não falam com outras áreas dentro da empresa. Os velhos silos ou feudos, como vocês querem chamar. Gente, parece que são empresas diferentes dentro da mesma empresa, no mesmo prédio. É muito engraçado. Vocês acham que a gente não tem disso? Eu duvido qual é a empresa aqui que não tenha disso. Áreas que não falam entre áreas ou gestores que têm dificuldade. Gente, é um negócio, uma empresa. A gente já tem dificuldade de competir com o mercado e a gente tem que ficar competindo com as áreas internas. Parem e pensem sobre isso. Então, assim, ó, como você gostaria seu design gráfico? Esse é o típico resultado a partir do comportamento. Ah, eu quero rápido, grátis e que seja ótimo. Desista, não existe, isso é inaceitável. Ah, tem que ser rápido e barato. Horrível, apressado e negligente. Ah, rápido e ótimo. Você tem o que você paga, né? Rápido e ótimo, você tem o que você paga. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, os comportamentos de vocês vão determinar os resultados de vocês. E aí eu faço a pergunta, minha primeira parte de um diagrama de um modelo que é dos anos 80.
que é o modelo que se chama de aprendizagem e mudança. Níveis lógicos de aprendizagem e mudança. Tem um amigo meu que me questionou assim, mas é muito linear esse teu modelo. Eu disse, é que ele é de causa e efeito. Se você acredita que todos vocês vivem, atuam num determinado ambiente, vocês vão ver que pessoas estão ali e elas se comportam de formas adequadas ou inadequadas. E esse adequado ou inadequado é muito relativo. O que pode ser adequado para a sua empresa pode não ser adequado para a minha. Sim, eu sei. Ele é adequado em função dos resultados e como afetam essas pessoas dentro daquele ambiente. Então é o famoso assim, perfeito. Se você está ganhando um bom dinheiro e o seu único objetivo é ganhar dinheiro, continue fazendo do jeito que você está fazendo. Beleza. Agora tem uma frase também que eu acho que vocês já devem ter ouvido, é atribuída a Einstein, que diz assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e achar que tu vai ter melhores resultados. Porque aí tu está esperando intervenção divina para poder interagir. Ou quando o ambiente mudar, dá certo ou não dá. Então, se vocês concordam comigo que esses comportamentos geram resultados, que podem ser bons ou ruins, que aí são as minhas experiências, e quando eu falo experiência, eu falo de cases mesmo. Por isso que eu digo assim, como que a gente consegue capturar a excelência de quem está dando o resultado e ver quais são os atributos que eles têm. E como eu replico isso para outros. Porque falar das coisas ruins, todo mundo sabe, né? Não faz tal coisa que isso aí dá errado. Não isso, não aquilo. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para dar muito certo. Que tipo de habilidades, capacidades, competências eu preciso ter. Então, aí nesse ponto, a gente vê, eu acabei de falar uma resposta. Que capacidade eu preciso ter para conseguir ter o comportamento adequado no ambiente certo, na hora certa. Vocês vão ver que perder um negócio foi a incapacidade de transformar aquilo em uma relação ganha-ganha para os dois. Né? Ou a incapacidade de ter ajudado o outro a enxergar o valor daquilo que eu estou te vendendo. É difícil passar isso. Né? Como é que eu treino assim? Vamos lá. Olha só, modelo de gestão tradicional. Vocês têm que bater meta. Vocês têm que bater meta. Perfeito? Vai lá e vende. O que eu disse de novo? Sim, eu sei. Então, se eu preciso que alguém diga isso, talvez os profissionais não sejam os mais adequados para aquilo que a gente está fazendo. Esse tipo de discurso eu não preciso ter mais. Eu preciso ter um discurso bem de coach aqui, né? Bem do coaching, assim. O que te impediu de fechar aquele resultado com ele? Naquela negociação. É bem diferente de por que você não fechou. Você deveria ter fechado o resultado. Você deveria ter fechado o negócio. Você tem que bater meta, tem que bater meta. E eu vou só contribuindo no sistema, gerando pressão, 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 pressão. E eu acho legal, assim, Eu não sei o quanto de vocês produzem muito mais sob muita pressão. Tem um ditado oriental que diz assim, corda de violão muito apertada arrebenta, corda de violão muito frouxa não sai som nenhum. Né? Então tem um caminho do meio aqui. Achar o caminho do meio é que é a grande que eu vou dizer assim, a maestria hoje de gestão é isso. Eu não tenho a resposta. A resposta é experimentos. Eu tenho que ajustar. Nossas capacidades podem garantir comportamentos mais adequados para cada ambiente. A capacidade de usar a razão na hora que precisa de razão. Emoção na hora que tem que ser emoção. Razão sustentando emoção. E por aí vai. Conhecimentos e habilidades. Vocês se deram conta que até agora, quem conhece o velho modelo do chá, conhecimento, habilidades e atitudes, atitudes é comportamento. Conhecimento e habilidade é capacidade. Então, olha que interessante. Precisamos elevar a capacidade da nossa empresa agora. Bota todo mundo numa sala de aula e dá treinamento. O que eu fiz? Dei conhecimento. Garante melhores resultados? Eu não sei como é que ele vai desenvolver a habilidade para fazer isso. Então, aqui vem um ponto que a gente está puxando coisas nada modernas, não. Toyota já nos explicou isso, e toda a indústria automobilística foi atrás. Eu preciso que os chefes sejam líder coaches. Além de gestores, eles precisam ser líderes de desenvolvimento de pessoas, eles precisam saber fazer o que gerenciam e precisam estar lá fazendo junto. Eles precisam mostrar como se faz. Ontem era 8h30 da noite, eu estava ajudando uma equipe aqui de Caxias a finalizar um produto móvel, mobile. Porque eles estavam tendo dificuldades e tudo, e eles queriam publicar o mais rápido possível.
Aí, como eu tinha o conhecimento, assim, eu ajudo vocês, vamos desatar esse nó, vamos resolver o problema. Ou seja, eu estava lá ajudando os caras a desenvolver um produto mobile. Concentração, atenção, perfeição, capacidades. Só que assim, ó, acho que todos vocês gostariam que tivessem equipes e pessoas focadas, que dizem sempre para mim, isso é concentração, focadas e com atenção plena. O que está acontecendo no mercado? Eu preciso ver o todo. Eu preciso ver os movimentos que estão acontecendo. Então, eu não posso só pensar em curto prazo, eu tenho que ter uma visão mais de longo prazo. E esse é um ponto. Está todo mundo correndo atrás do curto prazo e a gente está perdendo o longo prazo e a gente gera uma coisa que é o seguinte: nós estamos perdendo as nossas perfeições daquilo que a gente sempre foi. Parem e pensem. A gente está enferrujando em algumas coisas. A gente fica tanto no extrair o máximo no que dá e a gente não está praticando mais. A gente está deixando de praticar, a gente está deixando de ver o que está acontecendo, a gente está deixando de botar foco em coisas importantes. E gera uma coisa chamada débito técnico. A gente só saca da conta, mas não deposita nada. O depositar lá é o que a gente tem que desenvolver de novo, melhorias e coisas do tipo. E o ponto não é interessante assim, ó, não é algo lindo, bonito, romântico, aquela coisa, que nem um amigo meu, um paulista lá, ele também na consultoria nessa área, ele disse assim, modelo de gestão Little Pony, assim, aquela coisa, tudo são flores e beleza. Não é isso, é uma questão assim, ó, os nossos modelos de gestão nos tornam incapazes de tomar decisões rápidas. A gente fica com medo de tomar decisão e não decide. E não decide. Eu estou vendo agora na questão de gestão comercial. O Donat diz assim, cara, não é bem assim. Eu olho assim, mas por que 6 meses para analisar se é bom ou não um negócio? Aí, tá, mas sempre foi assim. Eu digo, tá bom, se o cliente tem 6 meses para pensar se é bom ou não ele investir em determinada coisa, acho que temos um problema. Ele tem um problema também. É esse que é o ponto, tá? Essa frase aqui eu acho legal. Essa aqui é uma consultora, uma americana, na área de usabilidade de software. E ela dizia assim, ó, parem de me dizer o quanto o produto de vocês é maravilhoso e comecem a mostrar o quanto eu fico maravilhoso usando o produto de vocês. É uma mudança de paradigma violenta, porque aí eu vou ter que me colocar na posição do cara e ver assim, o quanto que ele fica maravilhoso usando aquilo. Então, eu estou colocando isso porque a gente devia estar mais... Para quem está em mercados mais complexos e desafiadores, é o mais assim, ó, o quanto eu te dou a capacidade de conquistar aquilo que tu sonhas. Ele sai do mundo da commodity, né? Eu começo a ir para um mundo de uma percepção mais elevada. Não estou menosprezando e diminuindo nenhuma. É importante o mundo de commodity, ou seja, eu vou lá e quero comprar tal coisa, e eu quero ver o que tem uma qualidade razoável pelo preço que eu pago, e vou comprar. Agora, vocês aqui, alguns de vocês não trabalham nesse nível também, trabalham em outro nível. E aí eu tenho que deixar muito claro que capacidades o cliente vai ter adquirindo o meu produto ou serviço. Então, esse é um ponto interessante, porque as capacidades suportam os comportamentos. Então, eu estou falando de mudança de cultura organizacional, mas vocês poderiam estar falando de mudança de comportamento do cliente. Porque diz assim, eu quero o resultado, eu digo, compre o que eu vendo. O comportamento que eu quero do cliente é, compre o que eu vendo, aí eu dou o resultado. Eu não estou muito preocupado com a capacidade que ele vai ter, se ele vai usar ou não, se ele vai deixar na gaveta, o importante é que eu vendi. Então, esse é um ponto. Agora, se eu realmente quero tornar mais consistentes, garantir esses resultados, eu preciso pensar em que capacidades eu dou para o cara. E aí, nesse ponto, que capacidades eu dou para o cara, a gente tem uma reunião que é o resultado é o que resulta, né? Que é o modo pragmático de ver indicadores. Resultado é o que resulta, beleza. Só que aí, por outro lado, eu sempre brinco que resultado é o que resulta da capacidade de gerar resultados. Quantas empresas estão investindo em desenvolvimento de capacidade? Capacidade, constantemente. Melhores pessoas, melhores ferramentas, processos mais flexíveis. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu posso. Tá? Olha só, alguém já leu esse livro? Ele é meio basiquinho aqui, mas ele é legal de ler.
o Malcolm Gladwell, aqui, esse Outliers, ele fala que é a história do sucesso. E tem uma pesquisa que eles fizeram aqui que eles mostram assim, ó, quase 10 mil horas, aqui está 9,6, quase 10 mil horas são necessárias para desenvolver maestria, ou se tornar sênior em alguma coisa. 10 mil horas de prática, não de leitura de livros. Se eu pegar o livro do Bom Nadador e entregar para vocês e cobrar na outra segunda-feira, assim, ó, pula na água, eu não sei se vocês vão conseguir sair dando braçadas e fazendo. Você sabe, pode saber toda a teoria de natação, mas nadar só na prática. Então, eu estou colocando isso porque, assim, ó, lá na empresa, brincam muito com isso, porque eu falo muito métodos ágeis, métodos ágeis, métodos ágeis. Métodos ágeis é uma coisa que começou a crescer muito. Em 2001 foi assinado um manifesto nos Estados Unidos de vários consultores e gurus aí da área de TI e inovação. Eles disseram o seguinte: se desenvolver software é isso que a gente está fazendo até hoje, eu prefiro criar gado no campo, porque não dá mais. Eu não tenho mais família, é tudo um estresse, ninguém sabe o que quer, é uma bagunça. Então, precisamos mudar esse modelo. Então, para quem conhece o velho PDCA, Plan, Do, Check and Act, essa escola começou a falar o seguinte: isso tudo é resultado. O Alistair Colburn, que foi o mentor disso aqui, ele era da IBM. Ele foi pago para fazer o doutorado dele, viajar pelo mundo inteiro, mapear os atributos de sucesso dos projetos da IBM. E aí ele compilou, ele foi um dos que veio com isso, e outros pensadores também vieram com isso. E o primeiro não é plan, e sim collaborate, é colabore. Então, o primeiro ponto, assim, ó, as equipes são colaborativas. Então, a capacidade de colaborar, eu estou no nível de capacidade de colaborar. Do, entregar aquilo que se comprometeu a fazer. Terceiro, refletir. Check, do PDC, o check. Não é só check, vai lá e faz uma auditoria e inspeção. Pare e veja assim, ó, a gente está fazendo certo? Tem alguma coisa que a gente está pecando? E é uma coisa interessante, porque a gente começa a criar uma cultura. Quem já ouviu falar em Kaizen, não que a gente siga os princípios do Kaizen, todo o formalismo do modelo Toyota, mas a gente trabalha às vezes com ciclos semanais de melhoria, assim, ó, para e veja assim, ó, tem alguma coisa no processo que está travancando a gente? Tem alguma coisa de ferramenta que poderia ser melhor? O que a gente precisa fazer para a próxima semana para ser melhor do que a semana anterior? Imagina isso num ritmo constante. Tem um livro que saiu de um dos criadores desse manifesto que diz assim: como duplicar a produtividade na metade e fazer ainda na metade do tempo. Ou seja, é quadruplicar a capacidade produtiva. E é comum a gente sempre falar assim, ó, no mínimo dá para triplicar. No mínimo dá para triplicar, porque a gente vai tentar eliminar as esperas, a gente vai tentar eliminar um monte dos desperdícios. Vocês não acreditam, parece mágica, mas não é mágica, é bem pragmatismo. E, por fim, o melhorar. Então, o que acontece aqui? Até Agile Marketing já saiu disso, tá? Só para vocês terem uma ideia o que rola, mas o principal é responder à mudança. Esse aqui que eu queria colocar assim, ó, equipes ágeis, empresas ágeis. Hoje fala de Agile Governance, ou seja, a gente está falando de governança ágil. Tem conferências internacionais sobre isso. E todo esse princípio ágil, quem tem um lado mais acadêmico aqui estudou, Peter Senge, Learning Organizations, organizações que aprendem. A gente realmente começou a aplicar isso. O Peter Drucker começou a falar há muito tempo, assim, há muito tempo, desde os anos 50 já falava isso. Não se deve gerenciar profissionais do conhecimento como se gerenciam profissionais mais... bem que eu vou dar o termo mais mecânicos, uma atividade mais mecânica, reprodutiva. Se eu preciso do cérebro da pessoa junto, não dá para gerenciar do mesmo jeito. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui foi um workshop que a gente fez na televisão para conceber um outro produto. Aquela nuvem de post-its lá, aquilo lá é um Business Model Canvas, quem já viu esse modelo de análise de negócios. Isso aqui era um workshop das rádios, definindo planejamento estratégico das rádios. E um monte de gente me diz assim, tá, mas você vai botar um monte de gerentes, diretores dentro de uma sala. Não vai sair nada, todo mundo vai brigar entre si e algo do tipo. Sai se você setar um propósito bem mais elevado.
Se botar todo mundo lá e dizer o seguinte, vocês têm que me entregar um plano estratégico até o fim do dia, pode sair um monte de discussão e não chegar a lugar nenhum. Agora, por que aquilo está sendo feito e ter um facilitador e várias coisas associadas, ou seja, preparar o ambiente para aquilo, sai. E aquilo ali traz por trás crenças e valores que são transparência, colaboração, interdisciplinaridade, várias coisas que a gente fala muito no mercado hoje, mas muitos estão em teoria. Mas a gente cada vez mais tem empresas praticando. Crenças e valores, diferença entre verdades e o conhecimento e as crenças em si, né? Tudo que vocês sabem sobre o mercado em que vocês atuam, realmente são verdades? Vocês apostariam a vida naquilo que vocês acreditam? Ou são crenças? Vocês não têm fatos, são hipóteses que eu acredito que possa ser verdade, mas eu não tenho como provar ainda. Então, o que o mercado está mostrando hoje? Até uma conferência, foi engraçado, teve uma conferência de Lean Startup na Califórnia, e uma empresa que apresentou um monte de cases de startup foi a General Electric, bem startup assim, né? Começando ainda, está no começo de carreira, General Electric. Então, assim, por que ela estava apresentando isso? A cultura de startup, a cultura do levar menos coisas, a cultura do adaptar-se, parar de dizer não, não podemos, não queremos. Grandes empresas estão fazendo isso. E é engraçado porque comportamentos é o que a gente vê por fora, né? Agora, as pessoas têm aquele comportamento devido às suas crenças, né? Crenças que permitem ou não permitem fazer alguma coisa, o que valorizam, o que mais dão valor. Eu valorizo meta. É engraçado, tem um livro chamado A Meta. Quem adora a meta, leia esse livro, A Meta, que talvez mude alguma visão. Assim, ó, a meta não surge do além, nem adianta espremer muito sistemas, comprimir. Sei que talvez alguns de vocês trabalhem dessa forma e dizem assim, balela, o que ele está falando, eu sei, é no dia a dia aqui, é o que tem que colocar. Mas a gente sabe o quanto de resultado a gente tem que colocar também. Ou seja, todo mundo aqui. Eu hoje sou avaliado por quanto de receita, audiência ou resultado eu consigo influenciar com essas ideias malucas. Enquanto eu estiver contribuindo para essas 3 variáveis, eu permaneço na empresa. Quando eu não tiver mais, acabou meu momento ali dentro. Então, eu também estou nessa batida de resultados, como vocês estão. Só que o ponto básico é o seguinte, vocês viram esse filme aqui, O Lobo de Wall Street? Esse cara, na vida real, chamou Jordan Belfort. E ele diz assim, ó, a única coisa que está entre você e seu objetivo é a história que você continua contando a si mesmo sobre o motivo que o impede de alcançá-lo. Ou seja, blá, 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 para dizer o porquê eu não consigo fazer tal coisa. É claro que esse cara não é uma referência, tá? Porque os valores desse cara aqui são bem deturpados. Por isso que eu digo assim, atenção, uma crença muito forte, mas valores deturpados, sai isso. O quanto dinheiro ele fez, mas não sustentável, porque ele perde tudo, tá? Isso aqui são manifestações de crenças e valores. Estrutura organizacional de empresas, de TI. Amazon, Jeff Bezos, lá em cima. Google, o CEO e os 2 fundadores lá, deles aqui do lado. Mas olha como é que ela é organizada. Todo mundo fala com todo mundo integra com todo mundo, parece uma bagunça, ninguém se entende aqui. Facebook, redes, muita rede. Facebook é uma rede e a estrutura organizacional é uma rede. Microsoft, cada área com um revólver apontando para outra. Ou seja, os produtos. O Windows quer matar Office e que isso e por aí vai, tá? Apple, antes da morte do nosso amigo, vocês veem como essa bola vermelha aqui, depois que se foi, a Apple não é mais o que era. Se vocês usam iPhone, vocês acham que eu consigo vender Android para vocês aqui? Quem usa iPhone? Se eu disser que Android já tinha as características que o iPhone 6 tem agora, ele já tinha 1 ano atrás, vocês trocariam? Não trocaria. Porque o teu problema não é a capacidade. Eu estou dizendo que vai ter muito mais capacidade com o Android. E os aparelhos são super bonitos hoje também. O que te faz comprar Apple e ainda pagar o dobro? O
que tu valoriza mesmo? Então, esse é um ponto interessante. Isso aqui é a verdadeira estrutura organizacional das empresas, tá? Esse slide aqui eu achei muito engraçado, porque todo mundo tenta fazer organograma, na realidade o que faz a empresa funcionar é quem dorme com quem vende droga para não ser outro, esse cara aqui tem os mesmos crianças na escola, aí, ó, religiões, a conexão religiosa, aí o que faz um tem influência sobre o outro, ou seja, modelo organizacional planejado não é o que funciona, o comportamento humano sai de crenças e valores mesmo. Então, esse é um ponto interessante. Então, vocês vão ver que crenças e valores guiam as capacidades que a gente vai desenvolver. Então, é engraçado, porque a gente mostra a ferramenta, mostra como enxugar o processo, e tu vai ver que tem pessoas que querem continuar sendo burocráticas. E o racional, tu mostra assim, ó, mas tu faz muito mais demorado, tu tem menos resultado. O que te impede de vir para esse mundo? Saia do lado negro da força, vem aqui venha para o Yoda. Ou ele adora o Darth Vader, sei lá. Mas o ponto básico é o seguinte, o que impede? Aí nós vamos ver que são valores mais intrínsecos, é o poder, é a capacidade que ele tem de se relacionar com muita gente, tu vai me tirar isso, tu vai me tirar algo que é meu. Ele não está preocupado com o resultado global, né? E sim o local, o único dele. Então, assim, ó, essa abordagem que eu falei de métodos ágeis é engraçado porque ela entra não com melhores práticas que a gente encontra muito no mercado. Eu fui dono de um dos boxes aí, dono é sacanagem, né? Eu fui um coautor. Um coautor de um dos boxes. Tem o PMBOK, que é o de gerência de projetos, eu fui do BABOK, que é o de análise de negócios. E eu sempre digo assim, ó, eu não gosto de chamar melhores práticas, porque para ser melhor depende do contexto. Então, são práticas, é um guia de práticas que eu vou ter que usar a inteligência para adotar as melhores práticas para o meu contexto. Talvez dentro da própria empresa, um projeto vai ter algumas e outro não vai ter. Depende do contexto. Mas o ponto crucial, se vocês quiserem fazer transformação, é quais os princípios regem aquilo que estão sendo feito. Quais os valores regem aqueles princípios. Porque tem um monte de gente que me diz assim, ó, me diz como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me comportar. Aí geralmente eu questiono assim, ó, tá, mas em nenhum momento me perguntou por que eu tenho que fazer isso. Que capacidade eu vou ter? Se a gente começar a discutir em capacidade e não comportamento que a pessoa tem que ter, é mais fácil dela mudar o comportamento do que dizer para ela fazer outra coisa. Não sei se vocês concordam comigo. Vocês chegam em casa, e aí eu não sei se as esposas de vocês dizem assim, você tem que chegar e lavar tal coisa. Ou você tem que chegar e manter suas roupas organizadas. Eu não sei se alguém faz isso só porque alguém chegou e disse que eu tenho que fazer. Agora, se falar assim, ó, pô, só um pouquinho, a gente terá a capacidade de manter o apartamento organizado para qualquer momento que chegue alguém, que a gente costuma chegar, receber pessoas e tudo, a gente não tem um estresse de organizar a casa. Então, vamos deixar ela bem organizada? Sabe que eu estou falando da minha esposa? Estou falando da minha esposa, né? Óbvio. Ou seja, a capacidade que temos de manter organizada, ela é visual. Eu já sou mais funcional, racional. Aí o que acontece? Ela quer ter a capacidade ela quer o comportamento, chegar em casa e ver tudo organizado. Beleza. Porque ela dá valor a isso. Aí vem a história de colaboração e respeito, né? Talvez eu possa respeitá-la. E ela também respeitar a mim. Chegar no comum acordo e a gente chegar num ambiente legal. Por isso os valores são interessantes. Quais são os valores que a gente tem nesse modelo de gestão que está crescendo cada vez mais? Colaboração com o cliente. Eu tenho desafiado muito a área de planejamento comercial. Quantos clientes estão a fim de sentar com a gente e repensar como que a gente pode refazer a TV? Ou pode anunciar, ou pode fazer alguma coisa diferente? Eu tenho provocado com aplicativos móveis. Hoje a gente tem solução tecnológica para fazer aplicativo por merreca de dinheiro. Merreca de dinheiro, estou falando de R$100 e poucos por mês. É merreca de dinheiro. Dá para fazer, desafiar assim, ó, vamos tentar experimentar cuponagem, alguma coisa, vamos tentar fazer conteúdo personalizado do cliente diante de uma campanha. Nem as agências estão vindo falar com a gente, às vezes, quando a gente propõe isso. Então, tu vê, ó, quando nos criticam que a gente, a TV é TV aberta, é meio arcaica, algo do tipo. Tá, mas o próprio mercado não quer colaborar. Vamos colaborar, vamos mexer no mercado. Indivíduos e interações.
são bem mais valiosas que processos e ferramentas. Responder à mudança é muito mais importante que seguir um plano, porque os planos cada vez mais estão se tornando ensaios futuristas. Que a gente vê que no outro mês já teve alguma coisa que já mudou e eu já preciso me adaptar. E aqui o Working Software, porque veio do mundo do software. Mas vocês vão ver que tem livros que já começaram a ver assim, ó. Cara, isso que os caras de tecnologia da informação começaram a fazer, era o que a gente tentou fazer e não deu certo, mas agora eles aprenderam. Então agora estão levando para outras áreas todo esse conhecimento. Comprometimento, abertura, foco, coragem, respeito. A gente respeita muito isso aqui, são valores muito fortes, tá? Eu falei da meta, já que o foco é a meta, olha só o impacto dos valores na cultura organizacional. Diga-me como você irá me medir, que eu digo como vou me comportar. Se você mede comando-controle, a equipe de vocês será comando-controle. Se vocês começam a medir resultados e dão autonomia, a equipe vai ter que mostrar competência, porque vocês estão dando um voto de confiança. Se eles falharem, talvez não sejam a melhor equipe para trabalhar com vocês. Já estou indo para o final aqui, tá? Para não extrapolar muito o horário de vocês. Nossa identidade e nossa missão fortalecem a construção de nossas crenças e valores. Se vocês observarem, e eu quero fazer um relato pessoal aqui, até o início dos anos 2000, mundo acadêmico, engenharia, desenvolvimento de processo e tudo, eu vivia do mundo comportamento, capacidade. O quanto eu adquiria conhecimento e desenvolvia habilidades para gerar ciclos virtuosos. E cada vez mais, treinamento, capacidade e tudo. E eu via que nem sempre eu era feliz na conversão das equipes. No desafio de criar equipes de alta performance, de inovação em projetos de software, de produtos inovadores, disruptivos. Aí que eu comecei a ver que era o seguinte, eu não estava trabalhando nas crenças e valores, muito menos na identidade de quem estava ali naquela equipe. É engraçado isso, a gente entra para implantar processo, onde eu comecei a ver que processo é o de menos, a própria equipe pode definir seus processos. O que eu tinha que implantar era uma cultura, uma missão muito mais alta, uma identidade assim, ó. Eu sempre pergunto assim, o que é trabalhar na RBS TV? Qual é a identidade? E o mais interessante, assim, uma pessoa que trabalha na área comercial, executivo de contas, é uma ótima identidade. Eu estou abrindo aqui, eu detesto esse nome, executivo de contas. Eu não gosto desse nome, porque o que missão me dá é executivo de contas? Primeiro que a gente não é banco, a gente não é gerente de contas. E executivo, o que significa isso? Quando eu começo a traduzir, eu vejo que é uma identidade que não tem força. E isso é um ponto que estamos em discussão. Eu estou abrindo o jogo com vocês aqui por transparência. Eu acredito muito em transparência. E eu vejo assim, ó, se a gente fala que tem problemas no mercado que a gente precisa ajudar a resolver, então eu preciso mais que ele seja consultor do que um executivo. Ele precisa ser um consultor de vendas, ele precisa ser, não sei, ele precisa ser um facilitador, ele precisa ser qualquer coisa, ele precisa ser um agente de transformação. Mas eu acho que facilitador até é um nome mais legal do que qualquer outro. Assim, eu preciso facilitar a sua vida para anunciar num veículo que poderia estar até mudando alguns aspectos. A própria Globo já tem mudado. Então, esse é o ponto, assim, está mudando alguns aspectos. Então, eu preciso facilitar, eu não posso ser um atravancador, eu não posso ser alguém que te prejudique. Eu preciso te facilitar a chegar nos resultados que você quer. E é engraçado, porque dependendo de como eu construo essa identidade, eu começo a realinhar todas as minhas crenças, eu começo a mudar tudo. Que tipo de competência eu tenho que desenvolver? Lá por 2004, eu comecei a estudar programação neurolinguística, comecei a estudar psicologia cognitiva, comecei a estudar dinâmica de grupos, eu comecei a estudar um monte de coisa e não mais tecnologia. Em 2012, eu comecei a trabalhar com vice-presidente de gestão em pessoas, porque eu comecei, eu quero ver como é que se faz isso, eu quero aprender isso. Então, esse é o ponto. O que eu sei é que eu não quero ser chefe. E não é porque eu quero ser líder, eu preciso me desenvolver como líder, eu preciso desenvolver as capacidades de líder. Mas para desenvolver essas capacidades de líder, que aconselha, que inspira entusiasmo, e por aí vai, você já conhece toda essa, para desenvolver essas capacidades, eu preciso acreditar e valorizar naquilo que os líderes valorizam e acreditam. Eu preciso ler sobre líderes.
Eu preciso me inspirar em líderes. Eu preciso, talvez, tentar copiar modelos de caras que eu estime como líder. Eu acho que todos vocês já tiveram seus mentores aí e modelos que vocês seguiram em algum momento da vida, mas não permanente. Chega um outro momento, vocês descobrem, está na hora de ir para um outro. Está na hora de ir para um outro. Gamestorming, 2010. Eu cheguei à conclusão que ser um gamestormer, olha que coisa bizarra, ser um gamestormer me dava muito mais, eu vou falar uma palavra aqui, me dava muito mais tesão de pegar uma equipe e trabalhar com workshops dinâmicos, um livro para inovadores, pessoas que quebram regras e provocam mudanças. Porque aqui, nesse livro, não tem nada de diferente do que um monte de outros livros de técnicas e práticas ensinam. A única diferença é qual o mindset daquele que vai executar. Você é um agente de mudança. Você tem que transformar aquilo que você tem responsabilidade por. Não é balela. O quanto a gente consegue seguir nisso aqui. Não é balela. E aí a gente começa a ver, no fim, que é o último nível desse modelo, que um propósito maior pode orientar uma identidade e uma missão dentro do contexto organizacional. Eu estava dizendo antes para alguns colegas de vocês aqui, como é legal se a gente começar a passar para a mente de todas as pessoas da área comercial, nossa, que a RBS TV tem uma missão muito maior, um propósito maior. Se a gente vive de anúncio, de investimentos publicitários, vocês acham que nível que eu deveria trabalhar? Mostrando o quanto vocês vendem mais, anunciando com a gente? Ou se eu estiver lá em cima, que é uma provocação que a gente tem feito, que é, será que a gente é capaz de estimular, ser facilitador e estimular o desenvolvimento do mercado? Parece pretensão isso, né? Dizer assim, eu sou capaz de estimular o desenvolvimento do mercado. Tá, mas a gente tem um baita de um veículo de comunicação na mão. O que eu quero? É vender espaço publicitário? Ou a chance de juntos a gente conseguir elencar, alavancar o crescimento do mercado regional? Esse é um ponto interessante que a gente tem discutido muito na missão, visão, mas principalmente na missão da RBS TV. O quanto a gente pode usar esse baita de um veículo mesmo, de audiência de milhões, para a gente conseguir alavancar o mercado. Porque se o mercado se fortalece e cresce, óbvio, o mercado tem dinheiro para investir na nossa atividade fim. Só que eu não estou no foco do, eu quero me beneficiar com o cliente para bater minha meta, por isso eu quero fazer com que você venda. É difícil mexer com isso. Vários já compraram essa ideia, vários estão mexendo nisso, vários estão trabalhando. Mas eu queria encerrar nessa parte aqui. Tem um livro, esse Drive, em português é Motivação 2.0, que eu acho muito engraçado. Assim, A nova geração, às vezes ela nem está preocupada com o salário. É claro que o salário é bom, pirâmide de Maslow ajuda, né? Ou seja, ter segurança, ter a capacidade de se desenvolver e tudo, é bom. Mas assim, se eu apresentar um propósito louvável, a capacidade de desenvolvimento profissional e maestria naquilo que planeja ser ou se desenvolver, e autonomia para executar isso aqui, só que se eu der um ambiente adequado, autonomia, eu dou líderes que ajudam as pessoas supervisionam elas, ajudam elas a desenvolver essa maestria e a cumprir esse propósito. Gente, a nova geração vem e compra muito isso aqui. Só que eu tenho que ter valores concretos. Tá? E aí, última mensagem só para vocês, assim, Whole Foods, quem já foi nessa cadeia de supermercado dos Estados Unidos, vê que é fora de série isso aqui. Tá? E sai de um empreendedor totalmente... Ele foi fazer um negócio que ele acreditava, não era assim, o foco dele ganhar dinheiro, era produtos orgânicos, é lindo. Quem entrou nisso aqui, é fora de série isso aqui. Eu fico assim, como é que a gente não tem um troço desse em Porto Alegre? Assim? Ou no Rio Grande do Sul, em qualquer cidade. Eu moro em Porto Alegre, por isso que eu disse, eu queria ter um ali perto de casa. Zappos, alguém já ouviu falar dessa empresa? Zappos tem um livro chamado Delivering Happiness, Entregando Felicidade. Sabe o que eles fazem? Vendem sapatos femininos pela internet. É uma das empresas case assim, de Harvard Business Review e de um lugar, porque eles cresceram violentamente e eles não têm gerentes.
eu estou defendendo a morte aos gerentes, a minha, por exemplo, que sou gerente também. Não. Eu estou defendendo a auto-organização. Se é necessário alguém assumir uma liderança, uma gestão de uma posição, show, mas a organização se auto-organizou para que aquilo acontecesse. E não que é assim que a nossa organização está estruturada, como se fosse escrita em pedra, e vai ser assim a eternidade. Isso é segredo para rigidez e perda de flexibilidade. Esse aqui é um baita de um case. Propósitos louváveis. Identidades invejáveis. Google em tecnologia, Apple em marca. Em marca. Esse é o ponto. Porque de tecnologia eu já estou te falando que Android aqui tem muito mais do que aqui. Só que esse aqui tem uma marca, tem um status, tem algo maior. Capacidades desejáveis, capacidade do Facebook de fazer redes sociais. Quer ver uma coisa que é interessante? A capacidade do Facebook de manipular a vida de vocês abertamente, porque ela diz, e pior, todo mundo aceitou um contrato que poderia ser alvo de experimentos psicológicos. Vocês sabem disso? Saiu um artigo sobre isso. Porque ninguém paga pelo Facebook. Eles colocaram lá. Eu posso experimentar que o seu timeline seja só coisas ruins por um tempo para eu ver o que tipo de coisa você vai publicar. Eles estão usando um monte de psicólogos, psiquiatras e tudo para fazer pesquisa do comportamento do ser humano. E eu não sei se vocês se ligaram, o nosso país ficou meio separatista, né? Ou é A ou é B, ou é 0 ou é 1. É política de um lado ou outro, Inter, Grêmio, tem outros times também, mas ficou uma coisa... E todo mundo querendo se matar. E é engraçado isso, porque, olha só, em redes sociais, você mais vê aquilo que lhe convém, que é da sua tribo. Cada vez mais você se revolta com o oposto. Opa! É engraçado isso. E o mais legal, o Facebook não produz um conteúdo. Isso é o mais divertido de tudo. Se você detesta redes sociais, conclua, eu detesto os meus amigos que eu vejo os posts deles. Isso é o mais bizarro de tudo. Facebook não produz um conteúdo. É só uma plataforma tecnológica. Netflix, cada vez mais investigando. Como é que Netflix faz recomendação para vocês, se vocês quase nunca vão lá e dão estrelinhas para o filme, se gostou ou não? Já pararam para pensar sobre isso? Ele tenta adivinhar o que você gostaria de ver, e a partir de se você viu ou não, ele vai corrigindo o algoritmo individualmente. Vocês têm noção da quantidade de usuários que tem o Netflix hoje? No mundo inteiro? Pois é. Então, eu só vou dizer o seguinte, eles estão no nível do indivíduo. O House of Cards tinham 10 chamadas para entrar no ar. De acordo com o perfil do usuário, ele era mais romântico, mais agressivo, mais de acordo com o perfil do usuário. Por isso que ficou tão atrativo para todo mundo. E eu coloco a própria Globo e o Grupo RBS como comportamentos emergentes. Ou seja, a gente está numa fase de aprendizagem, de reinvenção. Porque vem esse ponto assim, ambas não vieram do digital, só que ambas produzem conteúdo. Ambas detêm uma parcela do mercado publicitário violenta. E aí, a gente entra na dança nova, se adapta, o que a gente faz? Não adianta chegar e dizer assim, não, nós somos líderes do mercado e perfeito. Acabei de falar do Uber aqui, ó. 50 bi. Então, não é bem assim. Então, o próprio esse discurso que eu estou fazendo aqui já é um comportamento emergente. Temos muita capacidade para ser desenvolvidas, assim como muitas das empresas de vocês, muita identidade a ser consolidada agora num novo contexto, num novo cenário, e qual o propósito que a gente consegue trazer. Era essa a minha mensagem que eu queria passar. Desculpe eu ter extrapolado no tempo aqui, eu acho que foi no limite máximo do almoço aqui de vocês. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aqui se vocês quiserem discutir alguma coisa, fazer algumas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Carlos Parzianello. Alguém tem alguma pergunta ou querem conversar com ele depois? Bueno.
Então, convidamos o presidente da SEMP, Flávio Bender, o presidente da 31ª Oktoberfest Feira Sul, Léo Schwingel, e o gerente executivo regional da RBS TV, senhor Joel Goulart Júnior, para entregarem um presente ao nosso palestrante. Peço que o Luiz Cláudio volte aqui à frente. Muito obrigado. Podem me chamar mais para palestrar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado ao palestrante e obrigado a todos que vieram neste almoço prestigiar a 3ª edição do Conexão ASEMP. Muito obrigado e boa tarde a todos.